Senhoras e senhores, estamos ao vivo, ambiente hostilíssimo para o Arnaldo Ribeiro, mas o que acontece é que tem notícia, e não importa onde estejamos, tem notícia, a gente aparece. O Arnaldo está lá nos estúdios da TV Cultura, eu estou na minha casa, daqui a pouco eu estou zarpando, o Arnaldo também, é uma loucura, mas o negócio é o seguinte, tem notícia, por isso que você apareceu aí a vinheta da crise. O São Paulo tem novo técnico, Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo Futebol Clube. O anúncio ainda não foi feito oficialmente, né? Parece que ainda tá numa. Mas todo mundo já publicou, já a notícia já está confirmada. Dorival é o novo treinador do São Paulo, substitui Rogério Ceni, demitido ontem. Estou aqui, claro, Arnaldo Ribeiro, para a gente debater perspectivas, como foi o acerto, como é que vai ser, será que vai dar certo e tudo mais. Mande aí o seu like para a gente, assine o canal, aperte o sininho e aproveite também e baixe aí no seu celular ou OneFootball, ou no seu computador, o aplicativo de futebol que tem notícias tempo real de mais de 200 times do Brasil e do exterior, além do Campeonato Alemão ao vivo de graça. Baixa aí que é de graça. Tem lá e ainda tem os melhores momentos da Liga da Copa Libertadores, do Comebol Libertadores, da Copa Comebol Sul-Americana, melhores momentos. Quando você um lance, você vai lá no aplicativo do OneFootball, você vai ver esse lance de novo. São Paulo está na Sul-Americana ainda, então você pode ver os lances lá e muito mais. Então baixa aí porque é de graça. Arnaldo Ribeiro, Dorival Júnior, não é uma notícia que não era esperada, era o plano A, B, C e D do São Paulo, então, portanto, é ele que chega no São Paulo. Que esperar desse novo momento do São Paulo Futebol Clube turbulento? Bom, Tironi, estou aqui na Cultura, estava conversando com a galera. Primeiro, está claro para o cômputo geral da nação que o Dorival Júnior seria uma opção para qualquer clube brasileiro nesse momento, né, que faz trocar de treinador. Então a gente está vivendo aqui, enquanto gravamos o vídeo antes do anúncio oficial, também uma situação de possível troca de técnico no Corinthians, uma possibilidade no Atlético, e o alvo seria sempre o mesmo. Eu só estou fazendo essa introdução porque acho que explica um pouco a pressa que o São Paulo teve entre segunda e quarta-feira. E eu disse a você algumas vezes, segunda-feira, na hora do almoço, quando saiu o comunicado da Independente sobre a saída do Rogério, o pedido de saída do Rogério, pedido de demissão do Rogério, a situação já estava, digamos, alinhavada. A saída do Rogério definida e a sondagem com um sinal positivo em relação ao Dorival Júnior, idem, também. A oficialização dessa contratação ocorreu na quarta-feira, quando o Júlio Casares, presidente do São Paulo, foi a Florianópolis, onde está vivendo o Dorival, tratar com ele pessoalmente desse acerto, enquanto os detalhes contratuais, salário, duração, contrato, viu, tirando até o final de 2024. Sim. Os tais 18 até o meio de 2024, né? Não, até o final de 2024. É o final. Então, um contrato de quase 2 anos. Quase 2 anos. Os detalhes desse contrato foram tratados pelo Rui Costa com o empresário do Dorival. Quem faz os contratos, quem redige os contratos do São Paulo com multas, etc., é o Rui Costa. O Casares foi fazer o quê? Foi convencer o Dorival, falar sobre os planos do São Paulo, dar vários indícios e tudo mais do que faria o Dorival aceitar o convite do São Paulo. Lembrando que quando dirigiu o clube da outra vez, substituindo também o Rogério, o presidente era o Leco, não era o Casares, né? Embora ele já se conheça. E o primeiro contato Dorival, queremos você no São Paulo, foi feito pelo Muricy Ramalho, né? Está afastado das atividades dele normalmente, CT, Cotia, por conta de uma arritmia cardíaca, mas que tem o zap do Dorival, é amigo do Dorival e é o responsável pela contratação de treinadores no São Paulo. Um dos. Mas é a relação. E até, né, Tironi, depois dos primeiros dias, contrato firmado, apresentação, é bem provável que esse convívio com a velha guarda do São Paulo, que inexistia na época do Rogério, embora eles estivessem lá, ele passe a ser mais diário, mais de troca e tudo mais, né? Então, é um novo momento, porque o Rogério sai com a comissão técnica dele inteira, os interlocutores, o Charles e o Leandro, que eram os dois auxiliares, o Danilo, que era o preparador. O Dorival vem com o Lucas Silvestre, que é o auxiliar técnico, filho dele, aquele rosto que já conhece,
já era o auxiliar na época do São Paulo, já faz tempo que é auxiliar técnico. E o preparador físico provavelmente vai ser o mesmo que trabalhou com ele no Flamengo, substituindo o Danilo no São Paulo, o Celso Rezende. Não é uma comissão técnica grande, né? Não é a comissão técnica do Sampaoli ou do Vitor Pereira, não é a comissão técnica gringa. Vem o Dorival, o auxiliar e o preparador físico, normalmente, e o resto vai ser preenchido pelos profissionais do São Paulo, a não ser que ele identifique alguma carência, porque com o Rogério saíram alguns profissionais, né? É uma comissão técnica old style, né? É só o cara, o preparador, o filho dele e tal, o negócio de scout e tal, deixa, sei lá. Não, o São Paulo tem um monte, né? Não, sim, e usa É. esses caras do São Paulo, não vai trazer o preparador de goleiro, o preparador não sei o que e tal, essa turma que tá aí, continuando no São Paulo, e agora, como você disse, vai ter possivelmente uma maior troca e tal. O contrato, você falou que é até o fim do ano que vem, o que acho que tem 2 pontos aí. O primeiro, o Dorival não é mais trouxa, né, de fazer um contrato só até o fim do ano, e aconteceu o que aconteceu com ele no Flamengo, né? Então, Exato. valeu, não queremos mais você, tchau, muito obrigado. Né? Na renovação, o cara sai com uma mão na frente e outra atrás, apesar dos títulos. Então, ele amarra um contrato melhor para ele, porque no São Paulo as coisas são assim, capaz de não dar certo, daqui a pouco vai embora, o cara tem algum para receber, para não ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então, amarra um contrato até o fim do ano que vem, o que poderia, falar, mas então estão falando aí num projeto de 1 ano e meio, então o cara pode sedimentar a sua base ali, e aí encaminhar o São Paulo para um outro momento. Não é exatamente o Dorival, né? O Dorival, antes de chegar no Flamengo, ele tinha aquela fama do bombeiro, o cara que veio para resolver as coisas, tal. Aquele negócio chega num limite que não dá mais e o cara vai embora, como aconteceu no próprio São Paulo. Então me parece que o plano do São Paulo, embora a diretoria tenha pavor de falar, vamos terminar esse ano sem ser rebaixado e o ano que vem a gente pensa tudo de novo, né? Talvez com o Casares reeleito. Não tem exatamente uma grande estratégia. Traz o cara que estava dando sopa, que podia ir para outro clube e vamos se salvar. É mais ou menos isso. Eu não vejo muita diferença. A única diferença que eu vi em relação a essa diretoria, e aliás a várias, foi o projeto pensado no início da gestão com o Crespo na preparação do time principal e Alex na preparação do time sub-20, com um contrato de 2 anos para o Crespo e 2 anos para o Alex. Para o Alex, esse era o projeto. A contratação do Rogério Ceni não previa projeto algum. O Rogério Ceni aceitou um contrato de 1 ano e pouco para o final. Não existia projeto de renovação ou integração com a base, não houve isso, nada. Nenhuma integração com o Alex, zero, né, na época do Rogério. O que aconteceu é que o contrato do Rogério foi renovado no meio do compromisso por conveniência política do Casares. Então, o São Paulo não tinha projeto algum com o Rogério Ceni, zero. Com o Dorival também não tem. A questão que você falou é a seguinte: o Dorival, como acho que a sua expressão é correta, não pode ser mais trouxa de trabalhar num clube, melhorar num clube e sair com a mão na frente e outra atrás, né? Como foi no Flamengo, que você falou. Não é que ruiu o projeto dele, o trabalho dele no Flamengo. Os caras sonharam com uma prima dona. E deu no que deu, né? O Flamengo tem 3 meses, trocou o técnico. O Corinthians tem 3 meses, trocou o técnico. O São Paulo trocou o técnico por 18 meses. Na hora errada, mas depois de 18 meses. São coisas diferentes. Resta o Dorival, a outra vez que ele veio, mesma coisa. Substituindo o Rogério, meio período, contrato de 1 ano e meio. Como você bem lembrou, encerrou o primeiro período bem, salvou o time com sobras, e aí quando foi iniciar o trabalho, já sob o comando do Raí, né, foi a primeira obra da gestão Raí Lugano. Foi a troca do Dorival pelo Diego Aguirre, naquele momento. E aí o Diego Aguirre entrou. Então o Dorival não completou, é verdade, o ano e meio que ele tinha de contrato com o São Paulo daquela vez. Agora, posso estar, assim, o que eu acho são técnicos de características completamente diferentes, comissões de características completamente diferentes, mas um ouve todo mundo, é o perfil. O outro não ouve quase ninguém, só os dele. É uma outra forma de administrar uma equipe de futebol.
um grupo de jogadores e também as relações com os outros comandantes. Então agora não tem mais escudo, não tem mais Rogério Ceni, não tem mais só a turma, só o auxiliar francês e o Leandro para ver na pranchetinha, e tem uma coisa mais, como você falou, old school, mas de uma interlocução muito maior do que tinha antes dessa gestão, digamos assim. Muito bem. E diante de tudo isso, então chega aí não tem projeto, não tem e tudo mais. Você entende que o que pode acontecer? Qual é a perspectiva do trabalho do Dorival? Salvar o São Paulo. É isso. Esse é o que Não está na. exatamente, né? O salvar o São Paulo é o mínimo para a temporada, porque o elenco, na minha opinião, é fraco, formado pelo Rogério por essa direção, não pelo Dorival. Deixar bem claro. Aliás, nessa quinta-feira, o dia do anúncio, possivelmente oficial, da contratação do Dorival, fecha a janela e só reabre em julho de contratações. Então, quem está aí, está aí. Né? No grupo de jogadores não vai mudar. O que ocorre é que eu acho que o comportamento do time pode mudar, a integração dos jogadores pode mudar, a melancolia em campo pode terminar, um melhor ambiente pode acontecer, uma maior conexão do treinador com a sua equipe e com as arquibancadas também. E acho que na característica do trabalho Com do a Dorival. arquibancada também, você acha? Acho que sim, acho que sim. Tinha muita gente insatisfeita e acho que a torcida organizada segurava as questões do Rogério, muitas vezes, no estádio. E acho que isso. E ele vem, se você for. É que a direção do São Paulo é tão fraca, mas podia ser esperto o suficiente uma vez para capitalizar que está trazendo o técnico campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Simplesmente isso. O Corinthians queria ele, o Atlético queria ele. Né? Agora. Mas acho que é isso que vai fazer, né? Se não O fizer time. nem isso, me chama eu para fazer a assessoria lá Ué, de comunicação. Não é ué, possível. de Vai novo. fazer. Você Não, sabe vai qual que era. fazer. Você acha que vai chegar o Casares, se é que ele vai aparecer amanhã, ele não vai falar: pessoal, estamos aqui e contratamos o técnico campeão da Libertadores e da Copa do Exato, Brasil. É o exato. mínimo que o cara tem que fazer. Agora, assim, a conversa aqui ontem no Cartão Verde da Cultura era assim: pro Dorival é roubada, pro São Paulo é bom. Né? Essa é a impressão de quem não é São Paulino na história. Né? E o São Paulo consegue contratar o técnico que era o melhor disponível no mercado. E em relação ao time, menos surpresas, mais presença de jogadores no meio de campo, que é o estilo do trabalho dele, tripé de meio de campo, menos elucubrações, um time mais simples, que jogue de uma maneira mais segura, que não tenha tantos mistérios, aquela coisa de não adivinhar mais a escalação, acho que não vai acontecer. Eu até gostava disso, era um dos poucos que gostava. O Rivelino quase me matava aqui. Ele odeia essa coisa de mudar time a toda hora. Ele gosta de time como o Diniz, como o do Abel, que você sabe a escalação. Você vai ter isso no São Paulo em breve. Não vai ser, acho que, de uma hora para outra, mas essa questão de permanecer na primeira divisão, que acho que é o objetivo final, no início não é isso, né? Só tem uma rodada de brasileiro disputado. O time tem 6 pontos na Sul-Americana, em 6 possíveis, e empatou a primeira partida contra o Ituano na Copa do Brasil. Tem o jogo de volta na próxima terça-feira. Então, assim, a temporada está começando, de fato. Agora, que o elenco do São Paulo não é suficiente para levar as 3, é fato. Se o Dorival vai optar, ou a direção, nessa entrevista de apresentação, por uma das frentes, isso a gente vai ter que aguardar. Qual é o seu sentimento, vamos dizer assim? O meu sentimento é sempre de otimismo. O meu luto não dura 30 minutos, para qualquer coisa na vida. Nada. E acho que, insisto, a permanência do Rogério era mais arriscada do que a contratação do Dorival. Essa é a minha impressão como comentarista que acompanha todos os jogos do time e conhece razoavelmente o ambiente e os jogadores que estão no São Paulo. O Rogério, ele tinha essa situação de não conseguir, no comando do São Paulo, conquistar nenhuma vitória importante há mais de 6 meses. Então, é uma situação em termos de resultado, quase que não dá para piorar, né? Então, eu acho que o Dorival também, nesse aspecto, o desafio dele também não é tão, né? Não é tão. E assim, hoje a gente conversava lá no G4. Ele chegou no Flamengo para acabar o ano e
encaminharam a transição para o ano seguinte e, se possível, uma vaga na Libertadores. Ele acabou com 2 títulos. Se ele chegar com pretensões baixas, mesmo com expectativas baixas, ele normalmente costuma atingir as mínimas, pelo menos. Então você está esperançoso, vamos dizer assim. Eu sou um eterno otimista. Eu quase definhei em 18 meses de trabalho de Diniz e idem o Rogério. E acho que no resultado o São Paulo não teve nenhum nessas 2 longas gestões travestidas de projetos. Não acredito que teve projeto nem com o Diniz, nem com o Rogério. Muito bem. A minha opinião é a seguinte: pode dar certo? Claro que pode, tudo pode, né? O Abel deu certo no Palmeiras, ninguém sabia nem quem era o Abel. Ah, esse cara aqui ganhou do Jesus, contrata o cara aí. O cara veio e era um ilustríssimo desconhecido, deu certo aí há 3 anos, ganha de todo mundo e tal. Claro que a situação é outra. Ah, deu certo no Flamengo? Deu certo, claro, com um time que é 179 vezes melhor que o do São Paulo, em um clube que financeiramente está voando, não é o caso do São Paulo. Então, eu não faço ideia se vai dar certo, mas acho que se der certo, vai ser, evidentemente, um chute. Pode dar certo. E se der errado, fala. Chute na nossa expectativa ou chute da decisão de contratar o Dorival? Chute da decisão. Não, porque eu acho que aí não. Porque o chute é muito menor do que o chute do Diniz, muito menor que o chute do Crespo, muito menor que o chute do Rogério. O alvo é mais fácil de ser acertado com um técnico que tem uma trajetória que você sabe mais ou menos como vai, sem grandes expectativas, sem grandes frustrações. De novo, o trabalho dele no Ceará foi bom. Se for como no Ceará, como o Rogério foi no Fortaleza, tá ótimo. Sim, só complementando o que eu estava falando, sim, mas qual é a garantia que vai ser igual do Ceará? Só porque foi bom no Ceará? Não, Então o nenhuma São Paulo vai ser garantia. campeão da Copa do Brasil no São Paulo? Não, Não, não o é, que eu não digo tem é o lá, seguinte, Tironi, não há. o Diniz não tinha nenhum bom trabalho até chegar no São Paulo. O Rogério tinha um bom trabalho até chegar no São Paulo e títulos no Flamengo. O Dorival tem vários bons trabalhos. É só isso, né? Sim, Na carreira dele. sim, vários bons trabalhos. Nem isso significa alguma coisa. Como você disse, o Rogério Não, tinha um bom trabalho no garantia. Fortaleza Gar... e trabalhou mal no São Paulo. Não, então, assim. O Dorival Júnior estava aposentado até que o Ceará falou: pô, vem salvar a gente aqui. Ele veio e salvou. Não tinha O meu perspectiva level. nenhuma na vida dele. Sim. É isso. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. É uma absoluta incógnita, é um chute. Pode dar certo? Claro que pode. Dorival é Não, legal, trabalhador, gente fina, gosta de todo mundo. mas, Vai Tironi, renovar você até o entende. contrato do Luan aí. Mas Você entende. se fala assim, certeza que isso aqui é um caminho muito bem pensado, é o Dorival, Não, porque esse cara vai. Para mim não é. não, o meu leve otimismo contrasta com o seu eterno pessimismo em relação à diferença entre Rogério e Dorival. Eu só digo o seguinte: é claro que é uma incógnita, como qualquer troca de treinador. Qualquer uma. Qualquer Sim. uma. Até do Diniz pelo Crespo, que para mim foi a melhor, era uma incógnita. O que eu digo assim, a escolha é óbvia, é a de menor risco, certo? No mercado total. Se fosse o Cuca, era mais arriscado. Se fosse o Lucha, era mais arriscado. Se fosse um gringo, era mais arriscado. É só nesse aspecto que eu falo. O meu otimismo para aí. É só isso. Eu não sei se seria. Acho que o risco é parecido. Quer dizer, você vai falar assim, bom, agora vamos trazer aqui o Luxemburgo, aí eu acho que talvez eu acreditasse Então, menos. Esse é um ponto, mas. Algum outro nome, além do Dorival, para você significaria um risco menor de decepção? Não, porque não tem. Não tem outro. Né? Porque não tem Exatamente. outro técnico assim, a não ser que você mudasse de prateleira, né? Que na verdade, no fim das contas, como é o São Paulo hoje, a mudança de prateleira até podia fazer mais sentido, né? Ainda, já que as perspectivas são pequenas, você precisa fazer 45 pontos, você podia até fazer assim, gastando menos com o treinador. Mas, Não sei, não tem sido assim, né? como assim? Não tem sido assim. O São Paulo tem conseguido campanhas bem discretas em campeonatos menos competitivos, como este Brasileirão, com técnicos com estofo. Aí eu Então, acho mais arriscado. exatamente o que eu estou falando. Se Não, para a não, se viesse perspectiva de um. fazer 45 pontos, você pode trazer um cara que empata Sim, muito o jogo, o Jair sim. Ventura, por exemplo. Então Eu não tá, estou falando que, entendi. é ele que deve ser o técnico. No meu jeito de pensar, não é. Uhum. Mas Mas existe a uma. perspectiva do São Paulo vamos aqui fazer 45 pontos.
você mesmo falou, vamos combinar que não estamos falando do cara tem que escalar o Himalaia, não é isso. O cara tem que Não, mas escalar aqui no máximo 45 pontos é o mínimo. o pico do Jaraguá. 45 pontos é o mínimo. Para o Jair Ventura é o teto, né? Sim, mas vamos o combinar que ele faz bem isso com times ruins. Sim, o Dorival pode fazer melhor, imagino eu, né? Pode, como também não pode. Esse é o meu ponto. Veremos mais à frente. Veremos. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem o apoio do OneFootball. O Arnaldo está apressado, ele precisa sair porque ele vai daqui a pouco comentar o jogo da Europa League. Sevilha aí? Manchester United. Baita jogo. E você baixa aí o aplicativo do OneFootball com esse QR Code que está aqui na tela. Baixa aí que é de graça, tem o Campeonato Alemão ao vivo de graça. Tudo sobre o São Paulo está lá no aplicativo também. Baixa aí que é de graça, você nos ajuda ainda. O link também está aqui na descrição. É isso aí. Fechamos com a vinheta da crise e vamos em frente. Não paramos não, hein? Vocês podem se preparar que, tendo novidades, estaremos aqui. E, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal, estaremos aqui no jogo, mas pode ser que antes, com coletiva do Dorival. Vamos tentar no aeroporto, em outro lugar, vai ter alguma coisa, a gente faz. Vamos embora. Tentar live hoje à noite ainda. Valeu. Isso. Tchau.